palavra, ok. Gravando. Ok, professor. Obrigado, Ademir. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar aqui início à nossa 8ª reunião ordinária da CIDF. Eu ainda falo CIDF, tá? Não falo CIDIF, tá, gente? Lembrando que ela vai ser de forma virtual, em razão aí da pandemia, né? Eu queria, como já estou vendo aqui a Mônica, inclusive na documentação, eu quero até pedir desculpa, Mônica, o Ademir estava me explicando que tinha falado ali com o CTU da física, a CTU, né, da física, e a material atualização não chegou a tempo para a gente trocar o nome do professor Pascoal pelo teu, né? Mas muito bem-vinda aqui a CIDIF, tá? Eu não sei se tem mais alguma boas-vindas, Ademir. Não, no momento não, professor. Não me passaram nada ainda. Pode ser que mais para frente tenha algum, mas ainda... A gente vai fazendo a correção. Isso. Para aprovação, e tem alguma sugestão de mudança, a nossa súmula da reunião anterior. Está aberto. Ademir, eu acho que não estão lendo as nossas súmulas, Ademir. Ou elas estão muito completas. Eu li da minha parte, está completo. O Ademir é sempre show de bola. Caprichou, né? Eu também li, não tenho nada a acrescentar, nem a retirar. Maravilha. Então, vamos botar em votação. A gente votou só na súmula, né? Porque estava sem título, só para confirmar. Isso. Para mim aqui apareceu, súmula da 7ª reunião ordinária. Está ordinária, né? Não ordinária. Para mim apareceu pergunta sem título. Para mim está aparecendo. Súmula também, tá? Súmula aparecendo normal. Acho que eu fui rápida demais, não tinha aparecido a pergunta. A Mônica votou outra coisa. Ela não está sabendo. Olha, vamos lá. Já tivemos aqui 16. 17, isso, 16 favoráveis, uma abstenção. Acho que está correto, professor. Tem alguns que são convidados que estão na reunião. Então, eu trabalho com quórum de 17? É isso? Isso. Perfeito. Obrigado, Ademir. Nada. Então, parando aqui. Ela está um pouco lenta mesmo. Ó, compartilhar com vocês aqui o resultado. Todos acho que já... Agora eu entendi. Eu sempre vejo a pergunta ali no 1. Eu não li o título. Por isso que está a pergunta sem título. Está embaixo. Perdão. Não, imagina, que isso. Bom, compartilhamos aí. Bom, quando eu consulto, vê se eu estou certo aqui, Ademir, são 52 itens, é isso? Isso, professor, correto. Eu consulto para os destaques, porque a mesa aqui não destacou nenhum. Por favor. Suzete, por favor. Oi, boa tarde. Boa tarde. O item 39, da página 26, que, como eu sou interessada, né, eu queria destacar de votar esse item, tá? Ok. Suzete, estão destacando o item 39, que se encontra... Qual é a página que você falou, Suzete? Desculpa. Está na página 26. Página 26, obrigado. Pergunto se há mais algum destaque. Fernando, não tem destaque nenhum, mas achei bacana e gostaria de saber, ainda não havia
nesse formato, o que foi realizado na última página com os incrementos de despesa. Achei isso bem bacana. Não sei se tem algum motivo para que isso viesse nessa reunião de hoje. Mais isso. Não, é aquele compromisso, inclusive até que acho que foi uma observação tua, Paulo, não sei se só tua, mas de mais alguns membros, de sempre tentar colocar os números, né, os indicadores. Então a ideia foi essa, tá? Bacana. Eu acho bacana. que é. Parabenizar, viu? Não, entendi, perfeito. Muito bom. Nós queremos agradecer aí essas manifestações sempre ajudam aí a tornar, né, os relatórios, as apresentações mais completas, instruir mais os processos, então são sempre importantes, tá? Então, visivelmente, essa que a gente está voltando hoje, ela tem um incremento muito maior por conta das alterações que a gente tem na administração central, mas acho que isso é importante para a gente ter essa noção, né? Muito obrigado pelo esforço de colocar todos esses... Não, imagino. Agradecer ali o Ademir, que fez um belo trabalho de fazer toda a compilação ali dos dados e informar. Bom, então, deixando o item 39 à parte, coloco em votação os itens não destacados. Tem ali, né, Ademir? Deixa eu só ver aqui. Professor Fernando, pois não, desculpa. Pois não. Minha mãozinha está me sabotando aqui. Não, mas você não tinha visto. Tudo bem, diga lá. Não, mas ela não foi mesmo. Eu tentei e não consegui. Mas, enfim, só acho que é uma questão de correção de digitação. O item 31 da página... Quer dizer, o item 21 da página 31. O valor da gratificação de coordenador de serviço ali, eu acho que está errado. Está 3.000 e alguma coisa, e eu acho que não é esse o correto, né? É o item 21. No arquivo que o Ademir mandou hoje está corrigido já. É isso que eu ia comentar. No arquivo anterior estava errado, mas nesse está certo. Então tá bom. Então, está 2.199 mesmo. Exatamente. Eu reenviei o arquivo para todos com essa correção e para ficar atualizado certinho, ok? Era isso, obrigado. Então o valor certo é, Ademir, é esse que está constando aqui agora. O valor correto é 2.199,24 centavos. Perfeito. Okay. Então tá ótimo. Mais alguma questão? Não vejo nenhuma mão levantada. Então eu vou colocar em votação todos os itens da pauta não destacados. Está faltando só essa informação aqui, né? Então, com exceção do item 39, que a Suzete destacou, tá? Então, onde vocês estão lendo ali todos os itens da pauta, exceto o item 39, que foi destacado. Bom, já temos, então, 14 votos favoráveis, 82%, com 3 abstenções. Atingimos aqui o 17. Esse é o número, né, Ademir? Isso, professor, correto. 17 é o quórum. Estou interrompendo, então, a votação e estou compartilhando os resultados. Acho que todos já puderam observar. O Adilton levantou a mão ali, Fernando. Tá. Deixa eu só... Adilton, por favor, antes de eu abrir o destaque para o item 39. Adilton, você está sem o microfone. Desculpa, boa tarde a todos. Boa tarde. Quero fazer declaração de voto. Eu optei por não destacar nenhum item, mas uma das abstenções é minha e o motivo é óbvio.
eu acho que eu não preciso falar dele, mas uma das abstenções é minha, eu estou fazendo declaração de voto. Obrigado. Perfeito, devidamente registrado. Adilton. Agora pode baixar a mão. É isso, obrigado. Suzete, por favor. O item 39. Não, é que eu sou interessada, né? Então acho melhor destacar e registrar que eu vou me abster nesse caso, nesse voto, né? Ah, é a mesma situação, então... É que eu não sabia se podia fazer igual o Adilton fez. Né? Não, perfeito. Cada um, os dois procedimentos são válidos, tá? Mas é então, só isso, está correta a informação, está tudo certo. Se alguém tiver alguma dúvida também, estou aqui à disposição para esclarecer. Tá. Então, apenas para o item 39 foi destacado, porque a Suzete, que é envolvida, ela vai se abster. É isso que eu estou entendendo, né? Isso. Então, tá. Então, vamos colocar em votação o item destacado, já sabendo que teremos aí pelo menos uma abstenção, que é a da Suzete. Receberam já aí para a votação? Acho que sim. Sim, aqui já... Já começou, já começaram, né? Sim. Dezesseis favoráveis e uma abstenção, professor. Tá, é que o Bill está falhando aqui um pouquinho, desculpa. Para a enquete. Vou compartilhar. Podemos interromper o compartilhamento? Emílio, próximo ponto, nós já votamos aqui, seria... Professor, já nesse caso encerrou, né? Já... Vamos para o expediente. Agora vamos para o direto. expediente, isso. Tá, não tem mais... Deixa eu só correr aqui, gente, porque eu consegui baixar só hoje aqui, ó. Tá difícil achar aqui, ó. Na página 35. Chegamos ali. Então, o primeiro item aqui do expediente são as alterações das comissões, né? Na CSA RH 37, no IA, a indicação da senhora Valquíria Morini, em substituição à senhora Fabiana Tito, como membro. Votamos separadamente ou de uma vez só? Nesse caso, professor, não é necessário votação? Nem precisa não, porque é somente para a ciência. É só da ciência mesmo. Então tá, isso, perfeito. Só para a ciência, ok? E no caso da CSA 42 do IFGW, a indicação do senhor Marcos César de Oliveira, em substituição à senhora Mônica Alonso Cota, como presidente, que é a nossa agora nova diretora do IFGW, e da nossa CSA 45 do IMEC, a indicação da senhora Beatriz Gabriela Gomes da Silva Nascimento, em substituição ao senhor Tiago de Freitas Faustino como membro. Próximo qual que é, Ademir? É somente esse, professor. Agora é aberto o expediente, né, para comentários. Ok. Só tem aqui um... Então, por favor, deixa eu só um minutinho só, gente. Só
Me localiza aqui. Esse computador hoje está dando um baile aqui. Primeiro ele estava totalmente desformatado aqui. Então, está aberto o expediente para as manifestações, por favor. Primeiro aqui, inscrito é o Adilton, depois Gesiel, depois Bruno. Adilton, por favor. Obrigado, professor. Eu vou falar só para render um pouquinho a reunião aí, senão ela vai acabar logo. Mas Não, eu a gente escrevi... tem um monte de coisa para falar, não tem problema. Mas eu vou falar pouco hoje. Acho que ninguém aguenta mais eu falando de carreira de progressão. Mas vamos lá, vou falar rapidinho. Eu só queria comemorar mesmo a aprovação das deliberações CAD, da alteração da deliberação CAD 9 de 18 e da nova redação da deliberação CAD que trata de progressão, que aconteceu na última CAD. Eu acho que a gente ganhou bastante em transparência, em objetividade, né? A gente resolveu quase todos os pontos fracos do processo de 2019. Eu tenho para mim que, da forma como foi construído lá o processo, a gente vai ter uma progressão bem mais tranquila em 2022, né? Para além da questão da injeção maior de recursos, porque sem injeção de recursos não adianta a gente ter um bom instrumento. Então, eu estou com bastante esperança mesmo de que em 2022 e daí para frente a gente consiga sempre melhorar o processo de progressão e garantir aí uma satisfação maior para o nosso quadro PAEP, que é bastante importante para o êxito da nossa universidade. Eu acho que esse é um ponto bastante importante. Eu vou me permitir aqui a citar as pessoas que participaram dos GTs lá de 2020, que tiveram um trabalho enorme para dar conta de construir um processo com participação ativa da comunidade. Isso a gente não pode negar, isso aconteceu, mas assim, eu quero agradecer aqui o professor Pascoal, que presidiu os trabalhos, a professora Ângela da FEC, a Ana Cláudia da FOP, ou eu não vou me citar, o Bruno da FCM, a Cláudia da DAC, a Érica do IG, a Giovana da DGRH, o Daniel da PRG, o Jorge do NUDECRI, sei lá qual que é a pronúncia adequada, o Maurício lá do RH do HC, o Kiko do sindicato, o Rodrigo do IE e o Rubens do IC, né? E para além desse trabalho aqui, a gente teve uma participação bastante ativa das CSAs e RHs, e esse envolvimento das CSAs e RHs, ele é fundamental para a construção do processo, né? Isso aconteceu e isso ficou bastante evidente no adendo do relatório final, onde a gente ouviu as CSAs e RHs, eles contribuíram bastante e, na medida do possível, as sugestões que eles apresentaram para melhoria, elas foram sim contempladas. Então, e agradecer a CIDIF e cumprimentar a CIDIF também, né? Porque quem consolidou o trabalho e apresentou a minuta que foi aprovada na íntegra lá na CAD, foi um trabalho exaustivo dos membros aí da CIDIF. Reunião remota, para mim, é sempre ruim, eu não consigo ver todo mundo. Eu acho que tem bastante, acho não, tenho certeza, bastante gente que está aqui hoje, que teve participação ativa nas discussões na CIDIF, quando o assunto foi pauta de algumas reuniões da CIDIF, né? Então, parabéns para todos. Obrigado. Obrigado, Adilton. Gesiel, por favor. Boa tarde a todos. Eu pedi a palavra também justamente para agradecer pela defesa que foi feita lá na reunião da CAD pelo professor Fernando, pelo professor Pascoal, fez uma bela fala também, e também pelo Adilton, né, na CAD, onde conseguiu manter a íntegra do documento que foi aprovado, né? Então isso fortalece a estrutura das câmaras, né, da instituição, e também valoriza o trabalho que foi feito, que foi bastante árduo, e as discussões que foram construídas aqui também na CIDF, também com as CSAs. Então, assim, eu acredito que isso foi um ponto muito positivo, né, ter conseguido aprovar na íntegra, porque, de fato, honra aí um trabalho que foi bastante
custoso aí para a CIDF, para a CSAs e para o GT principalmente, né? Então, a minha palavra é mais para agradecer mesmo aí ao professor Fernando, ao Adilton e o Pascoal, que não está na reunião também, pela defesa que foi feita lá na CAD. Muito obrigado. Obrigado, Gesiel. Bruno. Concordo com tudo que o Adilton e o Gesiel falaram, o pessoal do GT, o pessoal que defendeu na CAD, todos de parabéns, muito obrigado. CSAs que participaram. E aí, depois de toda essa aprovação, eu fiquei com uma dúvida de como será a avaliação. A gente vai fazer o processo por relatório, como é previsto na CAD aprovada, ou o DGRH vai conseguir, até lá, instituir uma avaliação de desempenho? Bruno, a gente volta e responde, vamos ouvir também a Cidinha, mas a ideia é, nós temos um semestre para fazermos isso, e se conseguirmos avançar, está previsto lá que se não for possível isso, faremos via relatório, mas a ideia é que a gente realmente tenha uma peça de desempenho, quer dizer, construir um instrumento de desempenho melhor, né? Vamos nos esforçar esse segundo semestre exatamente para isso, tá? E lembrando que, como bem colocou também ali já o Adilton, nós estamos pensando num processo contínuo, né, que vai ser aperfeiçoado. Vamos rodar isso em 2022, vamos rodar em 2023, né, mas seria já o ideal que a gente tivesse esse instrumento para alcançar a progressão horizontal em 2022. Paulo, professor Paulo Ronck. Fernando, bom, é um informe que acho que é importante, que aconteceu, na verdade foi solicitado pelo Dom Zé para que a gente encaminhasse as... Se eu clicar aqui, eu já... sobre... Acho que o Edson está brigando comigo aqui no áudio. Estou tentando silenciá-lo ali, vamos ver se é possível. Já conseguiu, tá? Conseguiu. Okay. Eu não estava conseguindo desculpa, professor Paulo, continua. Não estava conseguindo entender nada. Desculpa. Não, aqui a gente levou a proposição sobre as deliberações de progressões para a unidade. Então, tanto PAEP, docente, carreiras especiais, e eu fiz um convite, obviamente, para todos os chefes de departamento, também a CSA do IA, né, para debater as proposições. Foi muito bem recebida, viu, Fernando? Então, não teve nenhum questionamento com relação às deliberações, realmente é um avanço, né? Todos entenderam como um avanço, e ficaram apenas duas preocupações, que uma o Bruno já até alentou aqui, né? já colocou como uma preocupação, mas sobre as progressões congeladas, principalmente, Fernando, aquelas que a gente tinha de 2000, estou falando agora, desculpa, gente, específica de da carreira MS, mas tinha, porque da carreira PAEP a gente conseguiu finalizar no IA, mas da MS que tinha uma lista de pendências que vinha de 2018 para serem realizadas em 2019, 2020, por causa da Lei 173 não foi possível andar com essas progressões. Claro, vou fazer isso, obviamente, né, Fernando, no Consul, mas já que, né, acho que eu posso antecipar isso aqui para você, né, acredito que não seja só uma preocupação do IA, e outras unidades também têm isso, mas aí, muito relacionado com a carreira PAEP, é a preocupação com os concursos, né. Eu sei que é um outro assunto, a gente precisa virar essa página das progressões, mas a gente tem muitíssimas baixas, né, por conta das aposentadorias, Fernando, e especificamente do IA, e acredito que isso não seja diferente nas unidades. Há 2 gestões atrás a gente tinha 140 funcionários no IA. Na gestão passada do Fernando Hashimoto, quando o Fernando Hashimoto iniciou, tinha 100 funcionários. Eu comecei a minha com 70 funcionários. Então, em 2 gestões foram metade da quantidade de funcionários, né? Então, a gente sabe de todos os problemas, o que isso, né, o porquê de tudo isso, mas é uma preocupação extrema, né, por parte de cada um dos funcionários que lá estão e, claro, da direção. Então, é mais isso, realmente ter esse cuidado, esse zelo, do fim da Lei 173, para que a gente faça eu acredito que isso vai ser uma enxurrada,
né, de solicitações por parte das unidades, mas realmente tem sessões ali que, no meu caso específico, que é caótico, a gente vai tratar isso num outro momento, mas é só esse zelo para quando virar esse ano, Fernando, a gente tenha isso no radar, né? Então era essa a contribuição que eu queria trazer hoje para essa nossa comissão. Obrigado, professor Paulo. Não, certamente não teremos que esperar até 2022, né? Planejamento se faz com antecedência. Bom, então vamos nos debruçarmos já em cima de todas essas questões ao longo desse semestre para que as coisas possam fluir da melhor forma possível em 2022. Nós temos uma restrição hoje que é financeira, né? Claramente provocada aí pela LC 173, mas planejamento, levantamento de dados, a conversa com todas as unidades, ela já pode começar, na verdade já tem sido feita, mas vamos tratar já disso no segundo semestre, fique tranquilo. Obrigado, Fernando. Rafael, por favor. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu começo a minha fala aqui também parabenizando os GTs, né? Esse trabalho hercúleo aí, né? Que levou muito tempo, de ouvir muita gente. Muito obrigado pela defesa de vocês na CAD. Eu acho que avançamos muito, Uma preocupação minha que ficou aqui, para quem já está aqui há algum tempo, eu sou o defensor dos fracos e oprimidos, né? Eu sou de uma das menores unidades da Unicamp, né? Eu sou da FCF, e na nossa CSA também temos a FENF, que é uma das menores também. Então, eu gostaria só de, mais uma vez, trazer uma preocupação aqui, que está relacionada com o relatório final, né, do último GT, onde a gente... vou até ler aqui a questão da distribuição dos recursos, né? Então, o item 3... ele fala que seja adequada a distribuição dos recursos às especificidades de cada órgão e unidade de ensino, permitindo a flexibilidade de 10 pontos percentuais na distribuição anterior, de modo que os recursos destinados para a progressão horizontal fiquem dentro da faixa de 70% a 90%, e para a progressão vertical de 10% a 30% dos recursos totais. Tá? Imagino que, de alguma forma, esse relatório vá balizar a distribuição dos recursos, né? E uma preocupação que nos vem é que, para que a gente tivesse pelo menos uma progressão vertical, né? E eu acredito que todo mundo deveria, todo funcionário todo servidor deveria ter pelo menos uma oportunidade de concorrer a uma vertical ou uma horizontal. O recurso destinado à FCF, por exemplo, tem que ser pelo menos 3 vezes o que foi a última do último processo. Tá? Então, até fiz algumas contas aqui, se mantivéssemos ali uma coisa a se considerar, 86% do quadro da FCF está na base, né? Então, estou considerando o valor da base, do M1A e do S1A. Então, para nós progredirmos uma pessoa do M1A para o M2A, nós precisaríamos de R$ 1.134,60. Isso corresponde a 30% de R$ 3.782. Esse valor é 3 vezes superior ao que nós recebemos em 2019. Tá? Então, eu acho que nós temos que ter essa preocupação só com o processo, para que cada servidor tenha uma oportunidade de ter uma progressão ou vertical ou horizontal no processo. Tá? Então, muitas vezes, essa divisão 70-30, 80-20, 90-10, aí, no nosso caso, das unidades menores, talvez a gente não consiga
contemplar pelo menos uma pessoa no vertical e uma pessoa e outras pessoas, né, mais pessoas no horizontal. Só para ficar claro, no nível superior esse valor seria esse sim 3 vezes mais, né? 4.520. Então, pelo menos teríamos que receber esse valor para conseguir, dentro daquela manobra, né, dentro daqueles 10% percentuais, progredir uma pessoa do S1A para o S2A. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão aqui, para que no momento oportuno a gente possa olhar para esses casos, né? É isso, professor. Muito obrigado. Eu agradeço, Rafael. Você acho que citou um caso, se eu entendi, tá, Rafael? Me corrija se eu entendi errado aqui. No caso externo, nada impede que quem esteja nas referências A e B possa também pleitear o vertical, né? Mas, lógico que o mecanismo foi pensado para que quem está nas referências, os servidores nas referências A e B possam fazer a horizontal. Eles eu diria o seguinte, isso é uma escolha, evidentemente, do servidor, né? Ele só não vai poder fazer as duas, tem que fazer uma escolha entre horizontal e vertical, né? Então, esse seria o caso do valor, o salto maior, né? Porque se ele tiver em C, D, e E seriam os valores envolvidos, talvez fossem menores. Agora, só para te explicar, eu acho que ficou claro ali da apresentação, o porquê que o GT colocou a ideia, a referência, os valores iniciais são, né, de 80% para as progressões horizontais e 20% para as verticais. Acontece que, realmente, como você bem colocou aí, me parece ser o caso aí da farmácia, 86% estão concentrados nos níveis iniciais. Só que esse grau de concentração é bastante diferente entre as unidades e os órgãos, né? Então, também para ter uma flexibilidade para aqueles onde esse grau de concentração fosse menor, ao invés de destinar os 80%, eventualmente destinar só 70% para a progressão horizontal. E casos inversos, onde até seja superior a 86%, por exemplo. Na verdade, a nossa média ali era 75%, 76%. Realmente, a FCF está um pouco acima da média, né? Era exatamente para tentar, com isso, abranger um número maior dos funcionários que estão nesses níveis iniciais. E dando essa flexibilidade para cada uma das unidades. Essa era a ideia. Mas entendi o teu raciocínio de que, de repente, para as unidades menores, no caso da vertical, que envolve maiores recursos, talvez não sejam suficientes. Mas isso nós vamos analisar durante a dinâmica, né? E vamos levar todo o cuidado para a gente observar esses casos para que nenhuma unidade seja prejudicada. Embora eu entenda, Rafael, isso também foi colocado não só pela FCF, também pela FENF, a FCA também nos trouxe essa preocupação, né? Que eu ainda acho que essa participação ela vai convergindo cada vez mais para o que deveria ser a real participação da unidade dentro da folha, lá na frente com as próprias contratações, né? Nós não conseguimos fazer essa correção do peso dentro da folha a partir das progressões. O mecanismo mais fácil de promover essa convergência seria através das contratações. Mas, certamente, esses casos têm que ser considerados quando a gente estiver aí rodando e analisando as progressões. Obrigado, Rafael. O próximo inscrito aqui é o Edson Lins. Boa tarde, professor Fernando, boa tarde a todos. Eu queria, nessa manifestação, concordar e reforçar todos os elogios que foram feitos aqui ao trabalho que acabou sendo aprovado recentemente. Eu queria dizer isso também porque eu acompanho esse trabalho de carreira desde quando a Unicamp deixou, lá no final dos anos 80, deixou de ter carreira, de pertencer à carreira geral dos servidores estaduais, e a Unicamp, junto com a USP e com a Unesp, passaram a ter as carreiras próprias, específicas para funcionários. E eu queria, professor Fernando, na sua pessoa, também registrar um ponto importante. Foi comum, durante várias mudanças de gestão,
zerar o trabalho que vinha sendo feito e começar do zero, tá? Parabéns por não ter acontecido isso dessa vez, tá? Foi aproveitado o trabalho, que houve dedicação de muitos aí na gestão do professor Marcelo Nobel, e esse trabalho foi consolidado e houve a aprovação na instância devida, né? Então, meus parabéns aí a todos que participaram disso. E, por último, eu queria dizer que quando o professor Tom Zé tratou comigo a minha vinda aqui para a Educorp, ele pediu algumas coisas, as quais ele certamente ouviu durante o debate aí da sucessão, e uma delas é que houvesse um aproveitamento mais efetivo dos cursos da Educorp nos processos de carreira. Eu sei que nessa primeira movimentação que vai haver em 2022, não haverá tempo para discutir muito isso, mas eu estou me colocando aqui à disposição enquanto Educorp, já falei um pouco disso no novo conselho consultivo da Educorp, que foi nomeado, para a gente tratar disso, e nos colocamos aqui à disposição para participar desse debate de forma a validar nos processos de carreira os esforços aí dos funcionários que participam ativamente dessa formação continuada aqui através da Educorp. Era isso. Obrigado, Edson. Não, com certeza, eu acho que a questão da formação, ela é um pilar fundamental dentro da carreira, né? E a Educorp tem um papel protagonista nisso para nós, né? Então, vamos sim ter essa aproximação e o envolvimento da Educorp aí no processo de progressão e da consolidação e das carreiras, né? Eu não sei, Paulo, você está com a mão levantada, não sei se é nova ou se ainda... Desculpa, Sarti, eu não abaixei. Eu não abaixei, desculpe. Eu vou abaixar aqui. Tá. Eu levantei, Fernando, acho que não tem mais ninguém. Mônica, não, apareceu sim, agora sim, Mônica. Não, na verdade eu não ia falar, mas só porque eu estou no lugar do Pascoal agora, ele não está aqui para ouvir tudo isso, eu vou passar para ele os elogios, mas eu queria registrar que eu acompanhei o trabalho, né? Eu estava na diretoria associada, e ele elogiava demais o grupo de trabalho dele, então eu queria incluir o Adilton, que ele se excluiu dos parabéns, né? Eu queria colocar via indireta os parabéns para o Adilton, que ele realmente falava que o pessoal do grupo de trabalho era, assim, exemplar. Tá, então, só queria deixar registrado, porque eu fui testemunha disso ao longo do processo. Ótimo, Mônica. Uma justa homenagem e lembrança aí. Eu acho que ficou claro nas falas anteriores, quer dizer, primeiro, esse compromisso realmente com a continuidade. Não faz sentido um trabalho feito com o afinco que foi feito, com a qualidade que foi feito, muito negociado, que só conferiu, eu diria, a proposta mais e mais representatividade, porque foi fortemente debatida aqui dentro da CIDIF, foi bastante debatida com as CSAs, RHs, né? O que acaba dando a todo esse processo legitimidade, né? Então, o compromisso desde o início foi respeitar o que tinha sido acordado e, se necessário fosse, alguma mudança que claramente não foi necessária, dada a qualidade dos resultados das negociações. O que só se avançou dentro do GT foi a discussão mais orçamentária, e aí sim a preocupação de tentar, com a destinação dos recursos, que um número maior de servidores pudessem ser contemplados, desde que, evidentemente, tenham mérito para essa progressão. Eu lembro que da primeira reunião, acho que até foi uma pergunta que veio do Bruno, né, qual era a nossa posição, e havia até uma colocação inicial de que certamente, se ao invés de se respeitar como foi acordado aqui na CIDIF, de quem estaria na referência A, dos funcionários que estão na referência A, se eles pudessem apenas ter um salto para B, o número seria mais abrangente. Mas ficou muito claro, depois de todas as discussões dentro do GT, de que isso tinha sido discutido aqui na CEDIF, tinha sido discutido pelas CSAs, e que não, e que o acordo era que realmente todos aqueles servidores, que na média, né, eu já falei,
de 76% que estavam na referência A, no nível 1, pudessem já ter o salto de duas casas indo para a referência C. Então, isso foi respeitado também, ainda que com isso, lógico, o número possível de progressões se reduz um pouco, e, por outro lado, nós também, a ideia foi aumentar os recursos. Apenas como uma referência, porque eu sempre falo em recursos potenciais, em todas as reuniões tenho repetido muito isso, porque nós estamos falando aqui de avaliações, né, de desempenho, de complexidade, no caso PAEP, mas também o mesmo argumento vale para os pesquisadores e professores, então tem a questão do mérito, né, no caso da progressão, né, mas de que os recursos que estão sendo disponibilizados, desde que os méritos sejam observados, né, são bastante significativos, eu diria até para o momento, né? Não é uma questão só de comparação, mas como foi colocado ali, a sugestão que está indo para o Consul extraordinário agora de terça-feira são valores da ordem, né, de 0,8% do nosso orçamento, o que eu diria que é um valor significativo, mas, ao mesmo tempo, que encontrou uma recepção, né, de toda a comunidade bastante forte, porque mostra que essa era uma demanda da comunidade, uma demanda que se represou por conta de dificuldades financeiras que a universidade enfrentou, isso nós não precisamos aprofundar, e que agora, diante de um quadro financeiro mais favorável, é possível se resgatar, né, essa demanda, honrar essa demanda e respeitando todo esse trabalho que já tinha sido construído lá atrás. Então, realmente, a ideia da continuidade, a ideia da legitimidade, da representatividade estiveram presentes aqui o tempo inteiro, né? Mas gostaria também de reforçar esses elogios aí, como colocou o Adilton, a toda a equipe que trabalhou ali no GTs, e em particular, que é o meu colega, o professor Pascoal, Mônica, que se envolveu e que permaneceu com o novo GT, trazendo toda a experiência que ele tinha adquirido, porque foi fundamental resgatar todo o histórico, né? Porque nós tínhamos uma dificuldade que era o próprio tempo. A ideia era não prolongar muito isso, porque havia essa ansiedade de colocarmos o mais rápido possível, né, as progressões em andamento, né? Preparar tudo aí, né, vamos dizer, a institucionalidade para, uma vez tendo sem a limitação, né, da lei complementar 173, pudéssemos retomar, né? Então, adquirir todo, quer dizer, usar todo esse conhecimento acumulado, né, todo o histórico, trazer todas essas demandas. O professor Pascoal teve um papel fundamental, e também agradecer ali a Giovana, a Cidinha, e o Ademir, que também tinha acompanhado, isso foi fundamental, e resgatamos com isso, né, todos esses, vamos dizer, esses compromissos que tinham sido assumidos aqui nessas discussões, né? Era o papel nosso de honrarmos esses compromissos, e acho que isso foi feito. A reunião da CAD realmente isso ficou claro, né, pela posição e pelo consenso que nós encontramos lá. Ganhamos todos, ganhamos a instituição, ganhamos nós aqui na carreira PAEP, ganhamos, né, a PRDU, mas, sobretudo, gostei muito dessa observação. Nós fortalecemos as instituições, fortalecemos a CDIF, fortalecemos as CSAs, e eu acho que quem ganha com isso é a Unicamp, né, com as suas instituições fortes, participativas, o que dá, repito, muita legitimidade e representatividade ao processo. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de se manifestar. Então, Mônica, leve o nosso abraço fraternal ao professor Pascoal, que continua no exterior. Ele está curtindo, trabalhando, mas está no Panamá. Então, mas eu falo para ele sim, pode deixar. Vai ficar feliz. Cidinha, por favor.
Eu achei que você tinha esquecido de mim, por isso que eu levantei a mão. Não, senhora, que a sua mão não aparecia aqui para mim. Jamais esqueci. Não, eu não tinha levantado mesmo. Ah, tá. Mas tudo bem, olha, eu quero manifestar a minha gratidão a todas as pessoas que colaboraram para esse trabalho maravilhoso e que hoje a gente está tendo essa colheita aí de satisfação, de alegria, de avanço institucional. Então, muita gratidão mesmo a todos aí. E com relação à fala, que foi do Bruno, né, das preocupações com o futuro imediato, só informar que nós da GRH já estamos trabalhando no sentido da implementação do que foi aprovado na semana passada na CAD. Então, vai ser um trabalho que em breve vocês vão ter, a comunidade, né, vai ter notícias do como, né, nós vamos colocar isso para, de fato, funcionar no próximo ano. Então, se nós não tivermos imediatamente, que eu estou achando um pouquinho impossível, de imediato ter um instrumento de avaliação de desempenho, mas nós temos a garantia já de um instrumento que já aconteceu, que a gente pode repetir, né? Mas vamos trabalhar na implementação de um instrumento para gestão de desempenho nas próximas rodadas. E aí, professor, acho que foi na CAD que me parece que ficou uma sugestão, eu não me lembro se foi pelo professor Pascoal, pelo GT, alguém que sugeriu, de que seria muito interessante se nós tivéssemos um GT contínuo para melhoria, para estudos e melhoria, né, da carreira. A gente viu pela própria CAD, né, que ela em aprovação já tinha para pessoas querendo apontar, né, melhorias ali ou situações, né, não digamos melhoria, mas pontos. Eu queria refletir sobre pontos que já estavam em aprovação. Então, talvez fosse saudável a gente manter aí um grupo de estudo contínuo, para quando a gente rodar essa etapa, a gente já possa conduzir uma melhora contínua aí desse processo e não parar nunca mais, e fazer com que a nossa carreira PAEP não fique, né, sendo utilizada ao longo do tempo como instrumento político. Então, eu acho que é uma carreira que precisa ser técnica, ela precisa ter os conteúdos muito mais acadêmicos, científicos, né, que embasam também a questão das carreiras, e a gente seguir por esse rumo, acho que aí a gente não para mais, tá bom? Então, era isso. Obrigado, Cidinha. Não, perfeito. Acho que duas questões, né? Primeiro, agora o protagonismo da DGRH nesse segundo semestre, né? Vamos implementar, vamos já temos esse compromisso de tentar fazer tudo também de uma forma já mais digitalizada, né? Que ajudaria muito no próprio processo. E você tem toda a razão, o que não for possível ainda em termos de avaliação de desempenho nessa rodada, vamos aperfeiçoar para frente. E a ideia que surgiu ali, eu acho que todo endosso aqui, imagino que quase todos também, de termos realmente um GT, um grupo de trabalho, eu diria mesmo, contínuo, dando um suporte aos nossos trabalhos desse segundo semestre e de forma permanente para promover esse aperfeiçoamento contínuo. A ideia é realmente termos agora um mecanismo contínuo, várias rodadas para reforçar, consolidar a nossa progressão, a carreira, e nada como tendo um grupo de acompanhamento para fazendo essa ponte, longe disso, né, sem reduzir aqui a importância da CDIF, sem a importância da CSA, mas alguém que possa, um grupo que possa exatamente captando essas demandas, os problemas e também, de alguma maneira, divulgando mais, dando mais visibilidade às boas práticas, às boas experiências que apareçam, já apareceram atrás, que vão aparecer novamente nessa nova rodada. Então, a ideia, bem lembrado, Cidinha, desse grupo de trabalho contínuo, vamos, o mais rápido possível, incorporá-lo e tentar dar a ele também uma maior representatividade, que isso poderia, claramente, acho que capitaneado aí pela DGRH, conta com apoio aí, com apoio da PRDU, com certeza, né, dessa Câmara, da CDIF, trazendo aqui para que todos possam acompanhar, né? Mas é uma ótima lembrança, e acredito que seja, mais do que isso, fundamental, esse grupo de trabalho com esse caráter de permanente, né?
não chamar assim, acho que nem o termo não é continuidade, é um grupo de trabalho permanente mesmo, embora possa parecer contraditório, né? Mas de que possa acompanhar até que a gente tenha totalmente estruturado, né, a nossa carreira. Posso fazer um Mônica, comentário? por favor, Mônica. Não, é só aproveitando a presença da Cidinha, a fala dela, e talvez tangenciando um pouco um dos comentários que, vocês me perdoem, eu sou ruim para nome, não sei se o Matheus falou na CAD, mas é aquele rapaz que trouxe aquela lista enorme, eu esqueci o nome. Matheus. Sobre a questão da representação, a carreira PAEP, ela é bem ampla, ela contempla vários tipos de funções, mas mais ainda, a mesma função em ambientes diferentes, seja uma unidade ou um órgão central, ela tem algum viés, às vezes até de como a relacionamento com a chefia e tudo mais. E, pelo menos, as minhas experiências anteriores, eu sempre acompanhei a carreira PAEP mesmo, antes de estar sei lá, como chefe de departamento, passei por tudo que é lado na física. A sensação que existe é que, às vezes, os processos avaliatórios que foram criados até hoje, e eu sei que nós estamos em outro patamar, em outro momento, eles refletiam muito uma visão mais corporativa, ou visões de grandes equipes, que às vezes não se sustentam na unidade, onde você tem, às vezes, um servidor trabalhando até sozinho numa determinada atividade, né? E, principalmente, no meu caso, na física, por exemplo, que a gente tem docentes que são chefias, esses docentes não são treinados para serem chefias, a grande maioria, né? Então, eu ia nas oficinas da DGRH e várias vezes eu escutava, você é a única docente que veio, né? Então, eu acho que essa questão, ela tem que ser abordada, e principalmente se for ter um grupo de estudos, trabalho, como se chama, que acompanhe isso, ela tem que ter representatividade dessas várias... São vários perfis, às vezes, de uma mesma função, tá? Porque elas estão inseridas num ambiente diferente. Então, seria muito salutar para a comunidade, e por isso que eu falo tangencia um pouco o que o Matheus pediu de ter representação na comissão, que ali eu acho que é difícil, mas nesse grupo, uma vez que ele é um grupo de avaliação, seria tipo uma ouvidoria também, né, para você trazer as demandas que apareçam, eu acho que seria bom ter a maior representatividade possível dessa dispersão que existe dentro da Unicamp no ponto de vista das carreiras no PAEP, tá? Assim, a minha sugestão aqui para pensar... Obviamente eu não estou dando sugestão concreta, mas só uma preocupação do que pode ser feito se for criado um grupo com esse escopo. Obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Não vejo mais nenhuma inscrição. Bom, se não há mais nenhuma manifestação, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, parabenizar realmente todos os membros aqui da CIDIF, a importância, né, do trabalho que foi realizado, das contribuições que foram ali trazidas para o grupo de trabalho anterior, e eu acho que isso ficou claro na conquista e nos resultados e nas aprovações da CAD dessa semana, né? E vamos seguindo nessa direção. Temos agora, eu diria, pelo menos um instrumento, uma normativa importante, temos, ao mesmo tempo, também uma disposição, que nós trataremos disso agora na terça-feira, né, de recursos para que as progressões possam ocorrer e de uma forma bastante intensa aí ao longo de 2022. Tá? Repito, eu acho que um dos principais ganhos disso tudo, além, evidentemente, desse aperfeiçoamento da carreira, essa retomada de pensarmos em instrumentos para uma carreira, o reforço da institucionalidade, que traz muita legitimidade e representatividade aqui para as nossas decisões. Boa tarde a todas e todos e até a próxima. Boa tarde. Tchau, Fernando. Um abraço. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Pessoal. Obrigado. Obrigada. Tchau, um abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde.
Emílio, acho que podia parar a gravação. Ok. Dá um stop aqui.